Aqui é o William e eu vou tentar te ajudar a entender melhor o que é e para que serve a notação @outwired. Mas antes de ver o outwired, vamos tentar entender primeiro o que são os beans do Spring. Esses beans nada mais são do que objetos gerenciados pelo próprio Spring. Bom, como assim? O Spring nos fornece algumas anotações que a gente define nas nossas classes. Por exemplo, @component, @service, @controller, @repository. E uma vez que nossas classes estejam anotadas com dessas anotações específicas, o Spring já sabe, a gente está indicando a ele que o objeto daquele tipo será gerenciado por ele. Então a gente não vai mais precisar fazer new nesses objetos, porque o Spring vai instanciá-lo para a gente. A gente não vai precisar ficar passando esse objeto de uma classe para outra, porque o Spring vai saber como gerenciar o ciclo de vida desses objetos, né, dessas instâncias. Então, isso tudo vai ser transparente para a gente. A gente não vai precisar ficar preocupado com fazer new, passar objetos de uma classe para outra. Mas onde entra o outwired nisso? O outwired ele indica que a gente precisa receber dessa instância em algum lugar, certo? Então a gente precisa usar essa instância. Mas o Spring precisa nos fornecer a partir de um objeto, de uma propriedade. Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais fácil. Aqui a gente tem um controller, tá? Chamado categoria resource, que ele é anotado com essa anotação @restController, e isso o torna um bin gerenciado, tá? E a gente tem aqui a propriedade categoria service, que também é um bin gerenciado, pois tem a anotação @service, certo? Essa propriedade categoria service, a gente não faz new nela de forma alguma. A gente não precisa fazer. Quem faz isso é o Spring, tá? O Spring já fez o new, né, na hora que ele estava subindo a sua aplicação, na hora que ele estava carregando o seu contexto e tudo mais. Porém, a gente precisa falar, ó, eu quero usar essa instância que você criou. Para isso serve o outwired, para a gente falar que essa instância a gente quer usar nessa propriedade. Então, uma vez que esse objeto, essa propriedade está anotada com outwired, a instância que o Spring tem de categoria service será injetada aqui, tá? Então, a gente não fez nenhuma instanciação, porém já consegue utilizar esse método, os métodos dessa classe normalmente, desse objeto. Então, aqui, por exemplo, a gente já está utilizando o método atualizar do categoria service, sem fazer new em momento algum, tá? Continue seguindo os conteúdos da AlgaWorks e um abraço.